Você já precisou usar algum serviço de assistência técnica de algum produto que você comprou? Bom, na verdade, a maioria das pessoas compra os produtos pensando que não vai precisar da assistência. E isso é o que todo mundo espera, né? Todo mundo espera ter um produto de qualidade, durável e realmente bem construído. Mas esse tipo de coisa pode acontecer, pode surgir algum defeito ou alguma necessidade que te motive a procurar uma assistência. E como é que foi a sua experiência? Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma experiência que eu tive de mandar o meu aparelho celular para a autorizada por causa de um defeito que surgiu por vício oculto. Você sabe o que é vício oculto? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. Você chegou aqui de paraquedas? Eu quero me apresentar para você. Eu sou Matheus Mello, especialista em experiência do cliente, e esse aqui é o XP do Cliente, um canal onde a gente traz minhas experiências e as notícias do cotidiano com esse viés de experiência do cliente para te mostrar como você pode impactar o seu cliente, entregando uma melhor experiência para ele e lucrando cada vez mais para que a sua empresa atinja o seu máximo potencial. Já quero te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que você sabe que vai se interessar por esse tema e quero te convidar também a se inscrever aqui no nosso canal, a ativar as nossas notificações para receber cada vez mais vídeos como esse que a gente solta 2 vezes por semana. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, esse aqui é o meu aparelho. É um Samsung Galaxy S22 Plus. Esse aparelho foi lançado em 2022 e ele está comigo desde 2023. Eu peguei ele numa troca, que eu tinha um iPhone, e acabei trocando por esse Galaxy porque eu acabo me identificando mais com o Android. Tem gente que gosta mais de iPhone e eu já prefiro o Android, tá? Por me familiarizar mais, por gostar mais de como as coisas estão organizadas e algumas funcionalidades extras que tem no Android, acabam me chamando mais atenção. Mas o ponto que eu quero abordar aqui é que esse celular sempre me atendeu super bem. Ele tem uma câmera muito boa, uma bateria que dura praticamente o dia todo. Eu estou sempre carregando também. Como eu trabalho de casa, eu estou sempre próximo do carregador, então isso não me decepciona. Mas a bateria dele tem uma durabilidade boa. Então, assim, para o que eu uso, ele me atende super bem. Além de não travar para nada que eu preciso fazer. Mas aconteceu que eu atualizei ele recentemente e acabou aparecendo uma linha verde na tela, de fora a fora, de cima a baixo, assim. E 2 dias depois apareceu também uma linha laranja, meio lilás, meio laranja ali, um tom de rosa, meio claro. E o que aconteceu foi que eu fui pesquisar no famoso Google, né, para entender o que estava acontecendo com o meu aparelho, o que poderia ser, porque esse problema apareceu logo depois da atualização. Atualizei o telefone, deixei ele quietinho, e aí, quando eu voltei para mexer, tinha essa lista na tela. E aí eu verifiquei que isso era um problema comum nos smartphones da linha Galaxy S, principalmente nesses de alguns anos para cá, né, de 2020 para cá. São os casos em que mais acontece. E aí, verifiquei quais seriam os pontos que eu tinha, né, quais atitudes que eu teria que tomar, o que eu teria que fazer para ver uma possibilidade de cobertura de conserto pela Samsung. Como ele é um aparelho de 2022 e foi comprado inicialmente em novembro de 2022, a garantia dele já tinha acabado. Esse problema aconteceu agora em junho de 2025, ou seja, quase 3 anos depois. Então, o que eu tinha que fazer? Como eu poderia, né, proceder com relação a esse problema que aconteceu com o meu telefone? Pesquisando, eu vi que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que seja depois do prazo contratual de garantia, que é acordado ali no momento da compra, se for caracterizado vício oculto, que é o que eu falei lá na introdução do nosso vídeo, o que é vício oculto? É todo problema que surge após a compra do aparelho que não pudesse ser verificado antes. Ou seja, esse problema da tela foi um caso de vício oculto. Por quê? O celular não caiu, não aconteceu nada, ele não foi para debaixo d'água, nada que pudesse motivar essa linha aparecer na tela de fora a fora. Então isso realmente caracterizou um vício oculto. Entrei em contato com a Samsung inicialmente pelo WhatsApp. Falei, olha, estou com o telefone nessa condição aqui, ele apareceu essa linha, depois apareceu outra, eu quero saber como é que eu posso proceder, foi depois de uma atualização, tal. A Samsung me orientou a fazer alguns testes na tela do meu aparelho para verificar se essa listra de fora a fora era um problema de software ou de hardware, ou seja, se era sobre o sistema operacional que estava esse problema, ou se era sobre as peças do smartphone. E foi constatado inicialmente que era um problema na peça da tela. Esse problema de linha verde de fora a fora, ele mais comumente aparece porque durante o processo de atualização de software da Samsung, o aparelho ele fica longos períodos ali, por alguns minutos, com o brilho configurado no máximo. Isso acaba esquentando as trilhas de LED da tela e isso pode fazer com que uma delas acabe queimando nesse processo. E o que caracteriza a linha verde de fora a fora, cima a baixo na tela. Bom, depois de executar esses testes e constatar que o problema era no hardware, eu entrei em contato por telefone com o suporte da Samsung e fui orientado a enviar o meu aparelho para a assistência técnica mais próxima. Eu moro em Ipatinga, Minas Gerais, e a mais próxima era em Belo Horizonte, que é a capital do estado. Então, prontamente,
Fiz ali, atendi os critérios, tive que escrever uma carta de próprio punho, enviando para a Samsung para mostrar e explicar o porquê daquele defeito, como que aconteceu, por que surgiu e tal. Nota fiscal do aparelho, comprovante de endereço, enfim, algumas documentações ali que eram necessárias. Enviei o aparelho para a Samsung e passei a acompanhar essa ordem de serviço pelo site, né? A gente tem uma parte lá no site da Samsung para acompanhar o reparo dos produtos que a gente manda para assistência técnica. E aí, acompanhei ali as partes do reparo. Um ponto que tem bastante relação com a experiência do cliente aqui é a questão da comunicação nesses momentos. As comunicações de status de reparo, elas foram um pouco confusas nesse período. O celular ficou alguns dias fora, se eu não me engano, acho que foram 15 dias ou 16 dias fora. E aí esses status de reparo, eles eram um pouco confusos. Por exemplo, primeiro receberam o meu aparelho. Depois estava lá o status de que um técnico foi atribuído para fazer o meu reparo. Depois o próximo status era que o celular já estava em reparo. Depois ele voltou para o status anterior de que um técnico seria atribuído para o reparo novamente. E depois disseram que estavam em contato com a Samsung para fazer um orçamento, mas ninguém entrou em contato comigo a respeito disso. Então, até que o reparo fosse concluído, eu não sabia se esse reparo me acarretaria algum custo ou não. Então, assim, para você empresário que me assiste, não só nesse ecossistema de assistência técnica, eu te digo que a sua comunicação com o seu cliente, ela precisa ser clara. Ou seja, eu estou fazendo uma tratativa, você como cliente trouxe uma demanda para mim, estou fazendo a tratativa dessa demanda. Eu preciso te manter a par de todos os passos, né, que envolvem essa tratativa. Por exemplo, eu sou coordenador de experiência do cliente no Yampa, que é um software de gestão e inteligência financeira para pequenas empresas. E lá, eu coordeno a questão do suporte de primeiro nível, ou seja, todas as demandas que chegam por chat, WhatsApp, e-mail, caem no meu time de frente ali. Eu educo esse time para poder dar as devolutivas completas. Eu digo que o cliente precisa saber o que está acontecendo. Ele precisa estar ciente do que está acontecendo. Ah, eu estou acompanhando os meus saldos aqui, mas estou encontrando algumas divergências. Pode verificar? A gente entra na conta do cliente, verifica qual que é a razão daquela divergência. Pode ser algum bug ou alguma instabilidade do sistema, mas pode ser, por exemplo, um erro de filtros causado por uma seleção incorreta do usuário. Então, eu prezo ao máximo por dar esse feedback a respeito das causas do problema, do possível problema, para que o cliente esteja a par do que está acontecendo. Eu não gosto, por exemplo, de dar devolutivas muito simples. Por exemplo, aplicamos aqui uma correção, pode verificar novamente? Porque o cliente ele não vai saber o que causou o problema e não vai saber se o problema vai acontecer outra vez. Então, a gente precisa prezar pela comunicação clara nesses momentos. Voltando, então, à questão do reparo do meu aparelho. Então, esse status ficou indo e vindo várias vezes. Por final, antes do status avançar para o reparo propriamente dito, para avançar e, enfim, ser concluído, apareceu um status na tela assim: estamos em contato com a Samsung para solucionar a questão do seu reparo quanto antes. E eu pensando em casa, o que aconteceu? Será que aconteceu, né, danificou alguma coisa mais séria no aparelho? Será que, enfim, qualquer coisa pode ter acontecido. Se você não é claro a respeito do que acontece, seu cliente pode pensar qualquer coisa. E é assim que acontece. Geralmente vai pensar o pior, né? Eu pensei assim, será que danificou meu aparelho? Será que ele vai ficar inutilizado? Alguma coisa desse sentido. Mas enfim, passaram-se alguns dias, o celular passou para o status de reparo, depois foi reparado, a autorizada entrou em contato comigo, me ofereceu a possibilidade de comprar uma película já aplicada no meu aparelho, ponto muito importante aqui no caso da experiência do cliente. Eles pensaram em me oferecer uma experiência mais completa. Essa autorizada, ela vende essa película que é especialmente feita para esse aparelho. Ou seja, se eu for comprar depois uma película fora, eu vou precisar talvez fazer alguma adaptação. É uma película que não vai ter uma garantia mais estendida, como o caso da película aplicada na autorizada da Samsung. Talvez é uma película que vai ficar saindo do meu aparelho se eu usar uma capinha, porque esse aparelho ele tem essa particularidade. Se eu colocar qualquer película, na hora que eu coloco uma capa protetora na traseira, a película solta. Então, assim, essa parte de oferecer serviços a mais, oferecer uma experiência mais completa para o seu usuário, né, oferecer opções que complementem aquele problema, é um ponto muito positivo. A gente chama isso de cross-sell, que é, naquele serviço ali, você oferece uma outra oportunidade de compra para complementar aquilo ali que está sendo feito. Ou seja, a minha demanda inicial era o conserto da minha tela, mas eu naturalmente precisaria de uma película depois. Então, eles percebendo a possibilidade dessa necessidade, já me ofereceram um produto para suprir isso para mim. Enfim, depois de passar dos status e o meu aparelho ser realmente reparado, eu recebi, né, a devolutiva da Samsung, me ofereceram a película e disseram para mim que o meu aparelho seria postado no dia seguinte. Ele foi postado e eu recebi na minha casa sem nenhum custo. Ou seja, a Samsung recebeu a demanda de um aparelho com vício oculto, fora do prazo de garantia, fez a tratativa internamente, consertou esse aparelho. Pode ser que eles tenham trocado mais coisa aqui dentro. Inclusive, eu, nas minhas pesquisas, vi que em muitos dos casos, essa troca de tela envolve também uma troca de bateria.
pode ser que eles tenham trocado. Eu ainda não verifiquei a fundo o checklist desse reparo. Eu posso até verificar depois nos registros da Samsung. Mas eles fizeram toda essa tratativa para mim, né? Trocaram a tela, o celular está funcionando maravilhosamente bem, com a tela muito boa, que inclusive eu estava com saudade. Eu estava com o aparelho provisório, que era um aparelho mais intermediário, e a linha S é uma linha mais topo de linha. Então, é um aparelho de uma qualidade superior. Então, assim, estava com muita saudade de uma tela de boa qualidade, e o aparelho realmente está 100%. Ou seja, fizeram toda essa tratativa sem nenhum custo para mim. Como esse é um problema que pode acontecer nesses aparelhos da linha S, S Ultra, eu vi até em alguns aparelhos da linha M, que são aparelhos que têm tela AMOLED, que é uma tecnologia de LED ali, de construção de tela. Esse problema pode acontecer. Se aconteceu com você, eu te recomendo a procurar o suporte da Samsung lá no site, ou nos contatos dele, pode ser por WhatsApp, por e-mail, enfim, e descrever a sua situação, fazer os testes que eles vão solicitar que você faça, e mandar para ele para assistência. Envie para a Samsung Global. Eu vi muitos casos em que os clientes foram na assistência técnica que tinha na própria cidade deles, e a assistência técnica da cidade quis cobrar o reparo. Em uma troca de tela AMOLED, a gente está falando de um conserto de mais de R$1.000. Então, não é um conserto muito barato. Então, te recomendo procurar a Samsung, enviar para a autorizada da Samsung, diretamente para a Global, e aguardar a verificação do problema, porque pode ser que para você também seja feita a troca sem custo. Então, falando dos princípios de experiência do cliente, a gente falou sobre comunicação clara, sobre deixar o cliente a par do que está acontecendo, relacionado lá aos status do reparo. E a gente também falou sobre a estratégia de cross-sell, que é oferecer um produto a mais para complementar a solução que você quer oferecer para o seu cliente. Às vezes ele está comprando um produto, mas você pode oferecer outro também para oferecer aquela solução mais completa. A gente vai comprar um calçado, você está precisando de meia, está precisando de cinto, está precisando de algum outro acessório, está precisando de alguma roupa para combinar com esse calçado? Eu tenho esse look aqui, a gente pode montar para ver como é que fica em você. Então são estratégias de cross-sell que podem ser aplicadas aí no seu nicho, aí no seu negócio. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele realmente possa ter acrescentado aí na sua vida, na sua vivência. E se você curtiu, tá aqui até agora, quero te convidar novamente, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que precisa saber sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber vídeos como esse aqui no XP do Cliente. Eu te agradeço pelo seu tempo, até o próximo vídeo. Um abraço.